Você já percebeu como filmes ou séries que geralmente apresentam para a gente um enredo onde existe um propósito, um objetivo, uma missão a ser realizada, a ser cumprida, geralmente prendem bastante a nossa atenção, dependendo assim de como você é, porque tem algumas pessoas que são mais, que palavra que eu posso usar aqui, mais eufóricas, mais animadas, mais assim extrovertidas, Tem pessoas que são mais fleumáticas, mais assim, na delas, Mas dependendo de como você for, de repente você até sai do cinema assim dando uns, bem animado assim, sai dando uns urra, Nós fomos assistir Quarto de Guerra, e é engraçado você assistir filmes assim. A sessão era das 22 horas, então a última sessão, e imagina, era uma igreja, Só quem vai 22 horas no cinema para assistir um filme chamado Quarto de Guerra, Só cristãos mesmo, E é engraçado porque o pessoal, na hora assim, que dá aquele tchan no filme, todo mundo bate palma, dá glória a Deus. Mas pense um pouco, filmes como, por exemplo, deixa eu buscar lá atrás, O Resgate do Soldado Ryan, mexe com a gente, Filmes como, por exemplo, Gladiador, Gladiador, ou o meu predileto, o meu segundo predileto, porque o primeiro predileto é O Último Samurai, mas o meu segundo predileto, Coração Valente. Coração Valente, Não é por causa do Mel Gibson, não, É por causa do filme. Coração Valente, A hora que o cara está falando lá e torturando, e ele pega e grita, liberdade, faz a gente levantar, Ou um que a gente usa todo ano no treinamento de líderes na Mocidade para Cristo, Mais anjos da vida, mais bravos do que o mar. Se você não assistiu esse filme, precisa assistir. Tem no Netflix, procura, Anjos da Vida, mais bravos do que o mar. É um filme de mergulhadores da marinha que resgatam pessoas, um filmaço, com muitos princípios de liderança, a gente usa bastante ele no nosso treinamento de líderes lá. Ou vamos para a galera, Os Vingadores. Guerra Civil, tá chegando aí, Os Vingadores, Mexe com a gente. Ou, clássico, O Senhor dos Anéis. Quem não acompanhou a Sociedade do Anel, as aventuras do Frodo Bolseiro, aquela expectativa por ver o resgate da Terra-média. Por quê? Por que isso é assim? Por que filmes desse tipo têm a tendência de mexer tanto com a gente? Eu acredito que é porque Deus, quando nos criou, colocou dentro de cada um de nós, dentro de cada ser humano, um profundo sentido para com uma vida cheia de significado. Deus, ao nos criar, Ele inundou o nosso coração com sonhos. Deus, ao nos criar, Ele inundou o nosso coração com a perspectiva de que a nossa vida precisaria se desenvolver em torno ou em prol de um objetivo. O nome que geralmente a gente usa para isso é missão. Missão. Eu acredito que Deus colocou no coração de todo ser humano, bem lá no fundo do coração, ainda que muitas vezes a gente não perceba isso, esse senso de missão, essa percepção, ou esse sentimento, porque nem sempre é uma percepção, mas esse sentimento de que a gente precisa viver por algo. A gente precisa viver por alguma coisa. A gente tem que existir por uma realidade maior do que nós mesmos, do que aquilo que está meramente ao nosso redor.
E quando nós vemos filmes como esses, essa realidade que está perdida lá dentro de nós, geralmente, ela é despertada. Como a maioria de nós, ou como a humanidade, né, de uma forma geral, da qual a gente participa, vive num estado de rebelião contra Deus, como o sistema que a gente está inserido é um sistema anti-reino, é um sistema resistente aos valores do reino de Deus, o que acontece na maioria das vezes é que esse senso de missão que a gente tem lá dentro da gente, esse sentimento de que a gente precisa viver por algum objetivo, ele é maculado, ele é deformado. E aí a gente passa a buscar isso, mas buscar isso para nós mesmos. Ou seja, nós passamos a viver a vida em torno de nós mesmos. Nós passamos a ter objetivos que são muito pequenos, objetivos que são muito mesquinhos. Objetivos esses que são desvirtuados desse sentido maior que Deus colocou dentro de cada um de nós. Nós passamos a viver em busca, então, de autossatisfação. Uma autossatisfação que jamais é alcançada. Porque nós não estamos vivendo por aquilo que, de fato, Deus estabeleceu no nosso interior, no nosso ser, no nosso coração, no nosso espírito, que nós vivêssemos. Pelo que é que você tem vivido? Pelo que é que você vive a sua vida? Por dinheiro? Sua vida é assim, um contínuo trabalhar, um contínuo esforçar-se para que você possa ter dinheiro. A nossa sociedade faz do dinheiro o grande Deus da nossa existência. Você vive pelo sexo? Nós estamos vivendo cada vez mais inseridos numa sociedade que caminha por uma realidade de um estilo de vida que às vezes as pessoas falam assim, nós estamos indo para um mundo pós-cristão, né? Mas na verdade eu acho que nós estamos voltando para uma era pré-cristã. Porque todo esse modelo desvirtuado de sexualidade que a gente vê dentro da nossa sociedade era um modelo de vida vivenciado por todas as nações até antes do cristianismo. Até antes de Jesus Cristo realizar o que ele precisava realizar e o evangelho começar a ser pregado e valores começarem a moldar a sociedade de uma forma geral. Como eu disse, a nação de Israel era uma nação singular nessa perspectiva, de um modelo de vida diferenciado. Mas tudo isso que hoje a gente vê como sendo apresentado para nós como uma liberdade que nós devemos ter e deveríamos buscar em relação à nossa sexualidade, era vivida assim pela cultura egípcia, foi vivida assim pela cultura grega, foi vivida assim pela cultura romana. Todas essas realidades, nós não estamos indo para um mundo pós-cristão. Aquilo que a gente vê são as mesmas realidades que eram vivenciadas nessas culturas, antes da influência, antes da chegada e do poder do evangelho. Mas há pessoas que vivem em torno disso, vivem em busca disso. Sexo. Você vive pelo sucesso profissional? Seu sucesso profissional? Preciso crescer na empresa. Eu preciso, quanto mais cedo, chegar à posição mais elevada dentro da multinacional onde eu trabalho. Você vive por isso? Por sucesso profissional? Ou quem sabe você vive em função da sua família? Em função do futuro dos seus filhos? Há pessoas que vivem, fazem do objetivo da sua vida o acúmulo de bens materiais. Há pessoas que vivem, fazem do objetivo da sua vida a religião. E eu poderia ficar aqui dando uma série de outros exemplos do pelo que é que nós podemos estar vivendo. Agora, para que nós sejamos pessoas loucas por viver, para que nós possamos ser pessoas que
tenham a paixão pela vida renovada, despertada novamente, nós precisamos estar apaixonados pela missão de Deus. Por essa realidade que Deus, o próprio Deus, compartilhou comigo e com você, conosco, com a humanidade, quando Ele nos criou. A Bíblia, ela nos dá dois enfoques diferentes quando nós falamos de missão de Deus. E eu quero compartilhar com você hoje esses dois enfoques diferentes. Eu quero pensar com você um pouco a respeito desses dois enfoques diferentes, ok? Que a Bíblia nos mostra que Deus nos dá como humanidade. E eu gostaria de analisá-los com você. O primeiro enfoque dessa missão que Deus colocou dentro de nós, dessa missão de Deus estendida a nós, é uma missão, é um objetivo que Deus estendeu a toda a humanidade. Ok? Essa é a primeira perspectiva, ou o primeiro enfoque que as Escrituras nos dão quando a gente usa essa palavra missão, ou quando a gente fala a respeito de nós vivermos por um objetivo. A Bíblia nos mostra, a Bíblia nos ensina que Deus compartilhou de uma missão dele com toda a humanidade. Ela envolve toda a raça humana, tanto homens quanto mulheres. E ela tem como objetivo levar as pessoas a trabalharem, a se dedicarem em prol do desenvolvimento da obra criadora de Deus no mundo. Esse texto de Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28, nos mostra isso. Quando Deus cria o mundo, de acordo com as Escrituras, Ele então faz o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, e Ele compartilha com o ser humano a responsabilidade do desenvolvimento da criação que Ele acabara de fazer. Veja o que o texto diz. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem aqui é o ser humano. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Nós chamamos essa primeira missão que Deus compartilha com a humanidade de mandato cultural. Ok? Mandato cultural. O mandato cultural tem a ver então com Deus criar a humanidade, chamar a humanidade para que ela participe da missão, da obra criadora de Deus. Quando Deus cria o ser humano, Ele cria o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, e Ele pega tudo aquilo que Ele criou, e Ele coloca debaixo da autoridade do ser humano. Ele delega ao ser humano a responsabilidade de desenvolver a criação que Deus acabara de fazer. Então, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para a nossa sociedade, quando a gente olha para tudo aquilo que está criado e a gente vê as realidades do jeito que elas estão, não é correto da parte do ser humano, como na maioria das vezes a gente faz, querer atribuir a Deus a culpa por coisas que estão desorganizadas. Por quê? Porque Ele nos responsabilizou em organizar. Ok? E essa é a ideia de dominar sobre. Essa palavra domínio para nós, na nossa língua, ela não é muito boa, porque o domínio na nossa língua portuguesa traz sempre aquela ideia de algo que a gente vai fazer imposto. Não é? A outra pessoa não quer e aí você impõe sobre ela a sua vontade, você a domina. Mas não é essa a ideia aqui no texto original. Ok? Domínio aqui no texto original tem mais a ideia de desenvolvimento, de um gerenciamento, de uma responsabilidade que Deus compartilhou conosco como seres humanos, feitos à sua imagem e à sua semelhança, para o desenvolvimento da criação que Ele acabara de fazer. Agora, o que acontece é que o ser humano se rebelou contra o governo de Deus. E aí, então, nós deixamos
de desenvolver a criação da maneira que nós deveríamos estar fazendo. Agora, isso não fez com que Deus abolisse o mandato cultural. Okay? Quando nós seres humanos dissemos, olha, nós vamos viver a nossa vida do nosso jeito, nós não vamos querer saber desse negócio, ficar recebendo direção de Deus para aquilo que a gente quer fazer, em relação a como a gente vai desenvolver a criação, como nós vamos criar a nossa família, como nós vamos lidar com a nossa sexualidade, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Deus não olhou para isso e disse, ok, já que esse pessoal aí se rebelou contra mim, também eu não vou deixar eles ficarem participando daquilo que eu fiz. Não. Ele nos deu uma responsabilidade e o mandato cultural não foi abolido. Na verdade, o mandato cultural, essa ordem de Deus de nós participarmos da missão do desenvolvimento da sua criação, ela foi reafirmada após a rebelião humana. A gente vê isso num texto, por exemplo, de Gênesis capítulo 9, versículos 1 a 3, quando após o dilúvio, Deus ordena a Noé a mesma coisa, a mesma realidade que ele está ordenando aqui à humanidade representada por Adão e Eva. Veja só esse texto. O texto nos apresenta uma situação que acontece pós-dilúvio. Só para você entender, caso você esteja conosco e não esteja muito acostumado a ler a Bíblia, as Escrituras nos contam que a humanidade se rebela contra Deus e ela vai se distanciando tanto do projeto original de Deus que chega num ponto em que não tem mais condições da humanidade ser preservada. Tamanho é a promiscuidade, a violência, a maldade. Então Deus resolve que ele tem que intervir nisso e ele tem que acabar com aquela geração. Mas Deus preserva um homem e a sua família. Esse homem é Noé. Ele manda Noé construir uma arca. E ele preserva nessa arca a família de Noé. E ele preserva também várias espécies de animais para que ele leva para essa arca. E depois do dilúvio, quando tudo foi destruído e as águas abaixam, Noé sai da arca com a sua família e ele pisa em terra seca. A primeira coisa que acontece é que Deus reafirma para ele, ou seja, para a humanidade, que agora é representada por Noé e pela sua família, o mandato cultural. E não só ele reafirma, como ele também amplia o direito humano sobre a criação. Veja o que o texto diz. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Veja, as mesmas palavras que ele usa quando ele cria a humanidade. Multipliquem-se. Deus abençoou, deu a sua bênção. Noé e sua família, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra temerão de medo diante de vocês, tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. A mesma coisa que ele havia dito na criação original, na primeira momento da criação. E aí o texto conclui dizendo, tudo que vive e se move lhe servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Então, na primeira etapa da criação, antes do dilúvio, Deus cria a humanidade e delega essa responsabilidade para a humanidade desenvolver a sua criação e dá à humanidade o direito de poder usufruir para seu alimento das árvores frutíferas, dos vegetais, enquanto os animais iriam comer as ervas do campo. Mas depois do dilúvio, Deus estende ao ser humano também esse direito de usufruir agora como alimento também dos próprios animais que foram criados. Então, a partir desse texto de Gênesis 9, de acordo com a Bíblia, nós somos informados que a gente começou a desfrutar daquela suculenta picanha. Ok? Nem tudo é ruim na queda. A picanha foi uma coisa maravilhosa. Você sabe que eu tenho uma tese, né? Como tudo vai ser perfeito no reino de Deus pleno, né? A alface vai ter gosto de picanha. Né? Você pode ter certeza disso.
Pode ficar tranquilo, você não precisa ficar desesperado. Você nunca mais vai morder uma maçã, né, sem sentir aquele gosto suculento de filé mignon. Vai ser uma coisa assim divina, maravilhosa. A implicação disso, portanto, é que todo ser humano, preste atenção nisso, todo ser humano, não apenas quem acredita em Deus, ok? Não apenas quem acredita em Jesus Cristo, mas todo ser humano, mesmo que o cara fale, eu sou ateu, eu acho que eu vim de uma ameba, não tem importância. Todo ser humano, homem e mulher, encontram satisfação para a vida quando se dedicam ao exercício de desenvolverem a criação e cuidarem da mesma. Ok? Eu vou repetir isso para você. Todo ser humano, homem e mulher, encontram satisfação para a vida quando se dedicam ao exercício de desenvolverem a criação e cuidarem da mesma. Isso significa, queridos, que todo o desenvolvimento ao longo da história, que já aconteceu, todo o desenvolvimento que esteja acontecendo e todo o desenvolvimento que virá a acontecer, seja na perspectiva artística, cultural, científica, ou de qualquer outra ordem de conhecimento da criação, assim como toda profissão que é exercida pelo ser humano, deveria ter como finalidade a preservação da criação e o seu desenvolvimento. Essa é a tarefa que Deus nos deu. Trabalharmos como humanidade para o desenvolvimento da criação de Deus na sua globalidade. Nós devemos fazer isso porque quando estamos fazendo isso, nós estamos conduzindo a criação de Deus para que ela atinja uma maturidade e expresse então cada vez mais a beleza, a sabedoria, a glória do seu Criador. Então, quando nós trabalhamos para a glória de Deus, e não para a nossa própria ganância, quando nós cuidamos da criação como uma expressão da beleza de Deus, não como uma divindade, como tantos fazem, nós estamos participando da missão que Deus nos deu como humanidade. A implicação reversa disso também é verdadeira. Todas as vezes que nós fazemos qualquer coisa que não contribua com o desenvolvimento da criação feita por Deus, todas as vezes que nós nos envolvemos com qualquer tipo de trabalho, ou nós temos qualquer tipo de ação que não promova o desenvolvimento da criação de Deus, nós estamos atuando, nós estamos trabalhando contra aquilo que Deus nos deu para realizar. Então, nós deixamos de encontrar sentido e significado. Quando nós trabalhamos visando o desenvolvimento da criação, então, nós fazemos isso de uma maneira que o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, vai se sentir preenchido. Não importa se você está fazendo isso como um empresário, se você está fazendo isso como um padeiro, ou se você está fazendo isso como um missionário, ok? O seu coração, a sua vida, vai estar cheio de sentido e significado, porque você vai estar fazendo, vai estar trabalhando de uma maneira que coopere com o propósito original de Deus do mandato cultural. Você vai estar participando do desenvolvimento da criação boa e perfeita, realizada por Deus, apesar da mesma ser afetado pela realidade da queda. E isso vai nos preencher. Nós sentimos que nós ocupamos o nosso espaço na complexa teia do universo criado por Deus. O nosso lugar, nós vamos dizer, está garantido. E o que nós fazemos
a gente vai sentir que está cooperando para um bem maior, ainda que a gente não saiba explicar esse bem. Talvez por não nos relacionarmos com Deus, mas se nós nos relacionarmos com Deus, nós saberemos explicar. Ok? Então, quando nós falamos a respeito de missão, da Bíblia nos apontar que o objetivo de Deus para a vida da humanidade é que a mesma trabalhe a partir do mandato cultural, desenvolvendo a criação feita por Deus, nós estamos trabalhando a respeito da primeira perspectiva no que diz respeito ao objetivo da vida da gente, que vai trazer sentido e significado para nós. Mas, quando a Bíblia fala de missão, ela não para aí. Esse primeiro aspecto, que nós chamamos de mandato cultural e que é estendido a toda a humanidade, ele não é o aspecto total da realidade da missão, quando nós olhamos para as Escrituras. Tem um segundo aspecto que eu quero compartilhar com você. Nós vemos, por aquilo que a Bíblia nos ensina, e também pela experiência prática, que nós seres humanos nos distanciamos desse mandato cultural. Nós nos afastamos desse propósito original de Deus para as nossas vidas, e isso fez com que toda a criação de Deus fosse comprometida. Quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós nos afastamos dele, quando nós resolvemos viver a nossa vida para nós mesmos e fazermos as coisas do nosso jeito, isso não afetou apenas a nós, isso afetou toda a criação, porque era nossa responsabilidade o desenvolvimento dessa criação. Então nós comprometemos a criação. Mais do que isso, nós deformamos a criação de Deus, por causa da nossa rebelião contra Deus. E aí o que Deus fez? Para resolver essa questão, Deus, antes mesmo da criação do universo, Ele tomou a decisão de que Ele iria redimir a humanidade. Ele iria pagar o preço para poder trazer a humanidade de volta para Ele, e trazer a criação de volta para Ele, dos efeitos gerados por essa rebelião, pela ação maligna de Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. E como é que Deus faz isso? Deus faz isso entrando no nosso mundo, se fazendo um de nós, na pessoa de Jesus Cristo. O Deus Filho, então, Ele se fez um ser humano, para, como ser humano, poder viver de conformidade com os propósitos originais do Deus Pai. Esse propósito de uma vida que desenvolve a criação, que leva a criação à sua maturidade. Mas ao fazer isso, Ele vive, então, de acordo com o modelo estabelecido por Deus para a humanidade. E assume a nossa responsabilidade, assume a nossa rebelião diante do Pai. Ele faz isso dando a vida dele, por mim, por você, pela humanidade. Eu não fiz isso aqui em forma de gráfico, né? Eu pensei nisso depois, mas tente imaginar, é uma boa ilustração, eu vou fazer isso em gráfico depois. Mas tente imaginar, ok? Um círculo, um grande círculo. Esse círculo chama-se Adão, ok? Dentro desse grande círculo você tem um monte de círculozinhos pequenininhos, certo? Ok, esses círculozinhos pequenininhos chamam-se Luiz, Ricardo, Catiuxa, Paulo, Fábia, ok? Cada nome de cada ser humano existente está dentro desse círculo maior, chamado Adão. Quando Deus olha para a humanidade, Ele vê esse círculo maior, chamado Adão. E Ele vê todos nós dentro desse círculo. E esse círculo, ele está, essa bola, né, está quebrada, rachada, estragada. E aí, como é que Deus faz para consertá-la? Ele entra na nossa história, um novo círculo, uma nova humanidade, chamado Jesus. E através da sua morte e da sua ressurreição,
Deus começa a pegar os círculos menores que estão dentro lá da bola chamada Adão, que reconhecem em Jesus aquele que morreu e ressuscitou por eles, como seu representante, e ele começa a tirar essas bolinhas de dentro de Adão e ele começa a trazer para dentro do círculo maior chamado Jesus. Então, se eu me rendi ao Evangelho, eu saí do círculo de Adão e agora eu estou no círculo de Jesus. E quando o Deus Pai olha agora para a humanidade, ele não vê mais um círculo chamado Adão, onde toda a humanidade está confinada na sua rebelião. Mas ele vê dois círculos. Um chamado Adão e outro chamado Jesus. E agora a humanidade pode estar confinada dentro do círculo da rebelião de Adão, ou ela pode estar usufruindo da redenção dentro do círculo da humanidade de Jesus. Isso é o Evangelho. Isso é redenção. Isso é o que nós chamamos de salvação. É Deus nos tirar dessa esfera da humanidade que está rebelada contra Ele, representada em Adão, e nos trazer para a realidade dessa humanidade que está em obediência a Ele, não porque nós conseguimos obedecer sempre, mas porque nós estamos naquele que obedece sempre, Jesus. Então é isso que acontece com o Evangelho. É assim que Deus vem para fazer com que essa situação da nossa rebelião contra a sua vontade original, que afeta o seu mandato cultural, seja resolvido. E a Bíblia nos diz que essas pessoas que estão agora em Jesus, Deus reconhece nelas um povo. E esse povo é chamado de igreja. E a este povo, que a Bíblia chama de igreja, que são aqueles que reconhecem que em Jesus está a reconciliação deles com Deus, Jesus lhes dá uma ordem. Jesus lhes dá, com essa ordem, uma nova missão. E nós chamamos essa missão de grande comissão. A ordem é que eles devem ir e viverem como discípulos, como seus seguidores, neste mundo criado, proclamando o Evangelho do Reino de Deus com palavras e com obras, convocando a todos aqueles que ainda estão nesse círculo de Adão a se arrependerem e a virem viver as suas vidas em Jesus Cristo, participando daquilo que Deus está fazendo em Jesus Cristo, pela redenção do mundo. Esse segundo aspecto da missão, então, apresentado para a gente na Bíblia, nós chamamos de a grande comissão. E ela é apresentada para a gente em muitos textos diferentes. O texto clássico, que na maioria das vezes nós usamos para ela, é esse de Mateus 28, 16 a 20. Nesse texto nós encontramos a ordem dada diretamente por Jesus Cristo ressurreto, àqueles que representavam o seu povo, a sua igreja, os primeiros representantes da sua igreja, do seu povo, daqueles que se renderam a Ele. O texto diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa ordem de irmos como seus seguidores, irmos como seus discípulos, vivendo a vida do reino, e compartilhando dessa vida com outras pessoas, para que elas também se arrependam de estarem separados da relação com Deus e voltem, através de Jesus, a se submeterem ao governo de Deus, ela é repetida ao longo de todo o Novo Testamento. Ela é mostrada para a gente de formas muito
diversificadas, apresentando que para a gente que se nós fomos alcançados pelo Evangelho, se nós somos igreja, então nós somos um povo que participa dessa missão de redenção de Deus no mundo. Veja, por exemplo, o que Paulo coloca para a gente em 2 Coríntios 5, 17 a 20, como ele apresenta a grande comissão aqui para a gente. Como ele apresenta para a gente essa missão de nós sermos representantes de Deus neste mundo. Ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, lembra dos círculos? Você não está mais em Adão, você está em Cristo, ok? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, não provém de você, não provém de mim, não é pelo nosso esforço, não é por causa da nossa religiosidade, mas é por causa de Deus, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. E aqueles que foram reconciliados com Deus, por meio de Cristo, receberam o ministério da reconciliação. O texto continua dizendo: e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Veja, essa é a maneira do apóstolo Paulo apresentar a grande comissão nesse texto. Ele está dizendo que se nós saímos de Adão e se nós viemos para o círculo de Jesus, se nós estamos em Cristo, então agora, nós que fomos reconciliados com Deus, recebemos um ministério. A palavra ministério significa serviço, ok? Nós recebemos um serviço específico, além do mandato cultural. O serviço específico é que nós somos embaixadores. O que é um embaixador? O que é um embaixador? Um representante de um país, não é? Em um outro país. Um representante de um reino em um outro reino. Bom, por que nós somos embaixadores? Porque agora nós estamos no reino de Deus. E nós estamos vivendo ainda nesse mundo rebelado contra Deus, mas aqui nós estamos representando o reino de Deus. Nós somos embaixadores desse reino. Nós estamos falando que um outro reino existe, um outro rei existe. Um outro governo está estabelecido. E nós representamos esse governo, esse reino. E nós estamos dizendo mais, enquanto todo mundo fica por aí, né, tentando arrumar dupla cidadania, fica tentando levantar o histórico lá para ver se consegue provar que é italiano, e consegue a cidadania italiana, ou que é alemão, né, e consegue a cidadania alemã. A boa notícia é que nós damos como embaixadores é que todos estão sendo convidados para virem ter cidadania nesse reino. Todos. Arrependa-se, creia naquilo que Jesus Cristo fez por você, naquilo que Deus fez por você, através de Jesus, através de sua vida, sua morte, sua ressurreição, e você vai receber uma cidadania nova. A cidadania do reino. É isso que nós estamos fazendo com a grande comissão. Nós estamos convocando as pessoas. Estamos dizendo a eles, por amor a Cristo, reconciliem-se com Deus. E veja que, ao fazermos isso, nós estamos participando de um processo de reconciliação do mundo. Não apenas de pessoas, mas do mundo. O texto nos diz que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não apenas pessoas, mas todo o universo está sendo reconciliado em Cristo Jesus. Aí a gente poderia olhar um texto como, por exemplo, de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20, que explica isso para nós. O processo da reconstrução, ou da cura, ou da reconciliação que Deus está fazendo na sua criação, começa conosco, seres humanos, mas não termina em nós. Atinge todo o universo. Traz todo o universo de volta para aquela realidade antes da queda. Uma criação boa e perfeita. Nós podemos ver isso, por exemplo, em um texto como esse de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Outro ângulo da grande comissão. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então veja, quando nós usamos essa expressão missão, numa perspectiva bíblica, nós estamos lidando com duas abordagens. Uma primeira abordagem, ela é geral, ampla, para toda a humanidade, representada no mandato cultural. A outra abordagem, ela é restrita, exclusiva, para a igreja. Ok? E é responsabilidade da igreja exercê-la. A igreja cumpre com o mandato cultural, mas ela cumpre também com a grande comissão. Enquanto que a humanidade cumpre apenas com o mandato cultural. Então eu e você somos chamados para participarmos disso quando nós nos rendemos ao Evangelho. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, além de nós termos então o privilégio de participarmos do mandato cultural, da missão criadora de Deus, através do mandato cultural, nós também passamos a participar da missão redentora de Deus, através da tarefa de sermos embaixadores do reino de Deus no nosso mundo, fazendo discípulos de Jesus Cristo. Enquanto o Espírito Santo expressa a vida do reino de Deus através de nós. Então, ser parte da igreja de Jesus, sem estar engajados com a missão de Jesus, irá fazer com que não tenhamos paixão pela vida do reino. E aí, já caminhando para o encerramento da nossa reflexão aqui de hoje, eu queria desafiar você a pensar nisso em relação à sua vida. Se você disser para mim que você reconhece o Evangelho, que você já se rendeu ao Evangelho, mas o reflexo disso, a implicação disso na sua vida não tem sido o engajamento com a missão da redenção, eu garanto para você que a sua vida está sem sentido. Está faltando significado. Você olha para a realidade do Evangelho, olha para a realidade da igreja e você começa a perder o gosto por tudo isso. E a explicação disso é porque você está deixando de se engajar com aquilo para o qual o Evangelho nos leva, que é a missão. Para que nós sejamos pessoas loucas por viver o reino de Deus, nós precisamos nos envolver com a missão de, como discípulos de Jesus Cristo, proclamarmos o Evangelho e fazermos discípulos até os confins da terra. Para termos a nossa paixão pela vida despertada, nós precisamos então estarmos despertados, apaixonados pela missão de Deus. Tanto a do mandato cultural. Trabalharmos em prol de vermos a criação de Deus, ainda que afetada pela queda, desenvolvida, do jeito que Deus planejou que fosse. Mas também, se já alcançados pelo Evangelho, envolvidos com a tarefa, com a missão, de vivendo como discípulos de Jesus, proclamarmos com palavras e obras, como embaixadores do reino, que há um outro rei reinando, que um outro governo chegou, e que todos são convidados a virem e a participarem desse reino. Quero que você pense em 3 coisas. Primeiro, se você ainda não fez isso, pense em se integrar a uma de nossas células, onde você vai poder conversar sobre o que nós estamos tratando hoje aqui, você vai poder tirar suas dúvidas, você vai poder dar suas contribuições, ok? Nós temos várias células, fala, mas aonde é? Pega o nosso informativo, aqui tem os endereços de todas as nossas células, ok? E novas podem surgir. Então, faça isso se você ainda não fez. Segundo, eu queria que você pensasse como o seu trabalho pode ser desenvolvido de maneira que cumpra com o mandato cultural.
Não é que um contador pode fazer isso, né? Como? Não importa qual é o seu trabalho. Se você é um contador, um arquiteto, se você é um gerente, um executivo, se você realiza o maior de todos os trabalhos, né, o mais árduo de todos eles, né, dona de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, não importa. Como o seu trabalho, como aquilo que você faz pode contribuir para o desenvolvimento da criação de Deus, para o desenvolvimento da humanidade, dos nossos relacionamentos, da paz, da harmonia, da amizade. E terceiro, eu quero convidar você para a gente terminar orando, de forma bem específica. Peça a Deus que te dê coragem ao longo dessa semana, para que você seja um embaixador do reino de Deus, compartilhando o Evangelho com palavras e obras com as pessoas que Deus colocar ao seu redor. Na minha experiência de anos aí de seguidor de Jesus e de ministério também, a nossa maior dificuldade com relação a compartilhar o Evangelho não é que a gente não sabe, é que nós temos medo. E as Escrituras nos dizem que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então basta que a gente peça a Ele que nos dê coragem, para que a gente compartilhe. Porque oportunidade a gente tem todo dia. Todo dia Deus faz com que pessoas passem por mim, com que eu converse com pessoas, com que eu veja situações onde eu olho e falo, aqui dá para encaixar o Evangelho. Às vezes com palavras, outras vezes com obras. Expressando, por exemplo, o amor de Deus, o acolhimento, a necessidade de uma pessoa. Sempre. Deus sempre faz isso. Outro dia eu saí, não sei se eu já contei isso aqui, outro dia eu saí da academia, eu estava indo para casa, aí tinha um mendigo, já contei isso aqui? Na rua. Aí eu passei por ele, e logo que eu passei, veio assim na minha cabeça, dê seu tênis para ele. Aí eu parei e voltei. E pensei comigo, né? Eu não tinha olhado para o cara direito, ok? Eu tenho que confessar aqui meu pecado, né? Eu não tinha nem... eu passei assim, bem, né? Mas eu voltei e eu pensei comigo, talvez, mesmo que eu não tenha olhado para ele, o meu subconsciente, né? Tenha batido o olho e tenha visto a situação dele, e aí isso veio de mim mesmo, né? Não é Deus que está me falando. E aí eu voltei e olhei para o pé dele, e o tênis, ele estava com tênis assim, já viram em desenho animado que fica assim? Ele estava com tênis, né, com a parte da frente, um dos pés assim. E aí eu pensei comigo mesmo, bom, se o número dele for o meu número, eu acho que realmente é Deus que está dizendo para eu fazer isso. Se não for, eu acho que é alguma coisa da minha cabeça. Aí eu perguntei para ele, que número que você calça? Ele falou, 41. Eu tirei os 2 tênis, falei, tô, para você. Ele falou, para mim? Eu falei, Agora, não acho que eu sou bonzinho porque eu estou te dando tênis, porque eu não sou, viu? Sou ruim. Mas eu estou te dando porque eu acredito em um Deus que é pessoal e Ele te ama. E Ele vive dentro de mim. Porque eu entreguei a minha vida ao Filho dele, Jesus Cristo. E Ele mandou eu te dar isso. Então, quando você olhar para o tênis, lembre-se que Deus está dizendo para você que Ele te ama. E assim como eu estou te dando um tênis, Ele te deu o Filho dele. Por você. E aí, eu fui prestar atenção em algo que ele estava na mão. Ele estava com um caderno assim na mão, aberto na calçada, eu não tinha
reparado isso. E um pouco para baixo do caderno, ele estava com uma Bíblia aberta. E aí ele falou, muito obrigado. E eu fui embora. Eu só estou usando uma ilustração, um exemplo. Talvez aqui, se a gente abrisse a palavra agora, um monte de gente teria histórias para contar. Né? De vez em quando a gente tem que contar essas histórias. Né? Mas o que eu quero que você perceba é que todos os dias, nós temos gente. Ok? Todos os dias. Eu tenho na academia, eu tenho nos meus vizinhos, você tem, talvez chegando na sua empresa, todos os dias. Na sua casa, todos os dias. O que nós precisamos? Coragem. 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 Para obedecer. E para fazer o que a gente precisa fazer. Vamos orar? Vamos pedir isso? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, peça isso agora para Deus, diga, Deus, eu quero coragem. Coragem para compartilhar o teu evangelho, compartilhar o teu amor. Com palavras, com obras, que expressem o teu governo, expressem o teu reino. Para com aqueles que passarem por mim ao longo dessa semana. Senhor, nos dê isso. Ó Espírito Santo de Deus, nos dê uma porção renovada de coragem. Coragem, Senhor, para compartilharmos da missão de redenção do Senhor nesse mundo. Coragem para que possamos participar da missão de restauração que o Senhor está realizando na vida de pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas vão passar por nós essa semana. Usa-nos como portadores da tua vida, do teu amor para com elas, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.